Bem-vindos ao 365 Dias com a Bíblia. Hoje chegamos ao dia 40 da nossa jornada de leitura da Bíblia em um ano. E hoje vamos ler Êxodo, capítulos 13 e 14, o Salmo 39 e Mateus 22, do versículo 1 ao 22. Vamos refletir um pouco sobre esse Deus que conduz e que liberta, sobre a confiança que aprende a esperar e, claro, sobre a sabedoria de Jesus diante das armadilhas. Para quem está chegando hoje, fica o convite para se inscrever no canal. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar com aquela libertação espetacular lá no Antigo Testamento. Depois vamos mergulhar na espera confiante de um coração lá nos Salmos. Em seguida, vamos encontrar a sabedoria divina de Jesus. E para fechar, vamos contemplar como tudo isso se conecta na síntese do catecismo. Vamos começar a nossa leitura. Imagine a cena. O povo de Israel acabou de sair do Egito. Depois de séculos de escravidão, eles finalmente estão livres. Mas o caminho pelo deserto é pura incerteza. E é nesse momento que o Senhor estabelece memoriais, sabe, como a consagração dos primogênitos, para que eles nunca se esqueçam da mão poderosa que os libertou. E mais do que memórias, Deus oferece a sua presença constante para guiar cada passo. Essa imagem é de uma beleza profunda. Deus não está apenas apontando uma direção, Ele mesmo se faz o caminho. A nuvem, durante o dia, era para proteger do sol escaldante do deserto, e a coluna de fogo à noite aquecia e iluminava, permitindo que eles avançassem com segurança. Era a providência divina ali de forma visível, sabe? Uma companhia que nunca os abandona, nem de dia, nem de noite. Mas essa confiança logo seria posta à prova. E, de repente, aquela liberdade recém-conquistada parece um sonho prestes a acabar. Eles se veem encurralados, o exército do faraó vindo com tudo atrás e o imenso mar vermelho logo à frente. O medo, claro, toma conta do povo. O espanto vira desespero e eles começam a reclamar com Moisés, questionando a própria libertação. Esse é o momento da verdade. Ou eles confiam na memória do poder de Deus, ou cedem ao pânico do presente. No meio de todo aquele caos e lamentação, a voz de Moisés se ergue, mas não com uma estratégia militar, e sim com um chamado à fé. As palavras dele são um convite para desviar o olhar do exército que se aproxima e fixar os olhos na promessa de Deus. A ordem é bem clara: fiquem firmes, aquietem o coração e observem a salvação do Senhor. A batalha, afinal, não seria deles, seria de Deus. E então o impossível acontece. Seguindo a ordem de Deus, Moisés estende a mão e um vento poderoso sopra a noite inteira, transformando o mar em terra seca, um caminho seguro. O povo atravessa entre muralhas de água, uma cena de poder e proteção que desafia nossa imaginação. Os egípcios, cegos pela arrogância, vão atrás. Mas as mesmas águas que se abriram como caminho de vida para Israel, agora se fecham como um túmulo para seus opressores. A libertação se completa, definitiva e gloriosa. Agora a gente deixa essa narrativa épica da libertação de todo um povo para entrar num lugar mais íntimo, o santuário do coração humano, com o Salmo 39. Aqui, a voz não é de uma multidão em pânico, mas de uma única alma que aprendeu a esperar em Deus, mesmo no meio da angústia. O Salmo já começa com uma declaração de fé que foi testada pelo tempo. Esperei com toda a confiança. Não é uma espera passiva, de braços cruzados. É uma espera ativa, cheia de esperança. O salmista nos conta que Deus não ficou distante. Ele se inclinou como um pai que se abaixa para ouvir o sussurro de um filho e escutou o seu clamor. A experiência de salvação aqui é descrita com imagens muito fortes, né? A força mortal, o charco de lodo, tudo isso representa o desespero, a falta de esperança, aquele lugar de onde a gente não consegue sair por conta própria. Mas Deus intervém, Ele resgata, e não apenas salva, Ele coloca a pessoa sobre uma rocha firme, dando segurança e um novo caminho para seguir. Depois de experimentar um resgate tão profundo, a resposta do coração não é só de gratidão, é um desejo de alinhamento total com a vontade de Deus. A obediência deixa de ser um peso e se torna um prazer, porque a lei de Deus não é mais uma regra externa, mas uma verdade gravada lá no íntimo do ser. O Salmo termina com essa expressão belíssima de humildade e confiança. O salmista reconhece a própria fragilidade, a sua pobreza, mas essa consciência não o leva ao desespero, muito pelo contrário, leva à certeza de que é exatamente por isso que o Senhor cuida dele. A sua fraqueza se torna o lugar do cuidado constante de Deus.
Chegamos ao Novo Testamento. A gente encontra Jesus em Jerusalém já nos seus últimos dias. Ele está ensinando por meio de parábolas e enfrentando uma hostilidade cada vez maior dos líderes religiosos, que tentam de todo jeito pegá-lo em alguma contradição. O tema do convite de Deus e da resposta humana é central aqui. Jesus conta a parábola de um rei que prepara uma festa de casamento para o filho. O convite é generoso, um convite à alegria, mas as respostas são surpreendentemente trágicas. Alguns estão simplesmente ocupados demais com a própria vida, com seus campos e seus negócios. Outros reagem com violência. Diante dessa recusa, o rei expande o convite a todos, bons e maus, e o salão se enche. A parábola mostra que o convite de Deus é para todo mundo, mas exige uma resposta, uma disposição para aceitar esse presente. A cena muda. Fariseus e herodianos, que eram inimigos políticos, se unem para armar uma cilada para Jesus. E a pergunta é uma armadilha perfeita. Se ele dissesse sim ao imposto romano, ficaria mal com o povo judeu que via Roma como opressora. Se dissesse não, seria acusado de rebelião contra o império. Parecia não ter saída. Mas Jesus, percebendo a malícia deles, não cai na armadilha. Ele pede uma moeda e pergunta: de quem é a imagem que está nela? De César. Eles respondem. E aí vem a resposta magistral: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com isso, Jesus estabelece um princípio fundamental. Existem deveres cívicos, sim, mas eles não anulam nem substituem o dever supremo que temos para com Deus, em cuja imagem nós fomos criados. Muito bem. Depois da leitura da palavra, ouvimos agora o Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 315 a 324, como síntese da fé vivida e transmitida pela Igreja. O Catecismo nos dá uma definição bem clara daquilo que a gente viu nas leituras de hoje. A providência divina não é um destino cego, mas a condução sábia e amorosa de Deus sobre toda a criação. É a mesma mão que guiou Israel pelo deserto, que resgatou o salmista do abismo e que age na história humana conduzindo tudo ao seu fim último. A Igreja nos ensina que a criação é um ato de partilha da glória de Deus. E nós somos convidados a confiar nessa providência com a simplicidade de uma criança. E de uma forma surpreendente, Deus nos chama para sermos cooperadores livres em seu plano. Ao mesmo tempo, a Igreja reconhece que a existência do mal é um mistério profundo que desafia a nossa compreensão. E essa é a conclusão da nossa reflexão, que ecoa a história do Êxodo. A fé não nega o mistério do mal, mas nos dá uma certeza. O poder de Deus é tão grande, mas tão grande, que ele é capaz de extrair o bem até mesmo das consequências do mal. A perseguição do faraó, que era um grande mal, se tornou a ocasião para a maior manifestação do poder libertador de Deus. É um caminho que a gente só vai conhecer plenamente na vida eterna. Hoje, nossa caminhada passou por Êxodo 13 e 14, Salmo 39, Mateus 22, versículos 1 a 22 e os parágrafos 315 a 324 do Catecismo da Igreja Católica. Se esta leitura ajudou no seu dia, inscreva-se no canal para continuar conosco amanhã. Deixe aqui nos comentários o que mais tocou seu coração e compartilhe com alguém que talvez precise dessa mensagem. Nós nos vemos no próximo dia da nossa jornada.